noite, irmãos. Boa noite. Queremos convidar os nossos irmãos logonistas para juntos e as irmãs regentes para entoarmos o hino 7 do Urinário Cristão, Cantor Cristão, Maravilhas Divinas.
teremos agora um momento de oração. Eu gostaria que os irmãos lembrassem a oração de um pastor, não sei se o pastor conhece, o pastor Vantuil. Ele tem um filho que é pastor também. O pastor Vantuil eu era adolescente e ele não era pastor ainda. Não estou me recordando o nome da igreja, mas o filho dele está passando por problema de coração, está precisando de assistência médica, e sabe, tem todo um processo aí complicado, mas nossa vida está nas mãos do Senhor. E gostaria que os irmãos lembrassem dele em oração a partir de agora. E agradecer, pelas bênçãos, pelas curas que o Senhor tem feito no nosso meio aqui na igreja, estabelecendo a irmã Rita e tantos outros irmãos, o irmão Clemente, irmã Cleusa. Então vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos pela verdade que acabamos de cantar agora, Senhor nosso Deus, as tuas maravilhas. Mas dentre a maior delas, ó Pai, essa segurança que o Senhor coloca em nosso coração através da fé em Cristo Jesus. Amém. Nós pedimos, Senhor, que isso sempre continue assim, firme e forte em nossa vida, na vida de cada um dos nossos irmãos, nossa igreja, da tua igreja, Senhor. Pedimos por esse culto, pela mensagem e por todos que estão necessitados, ó Pai, de uma palavra, Senhor nosso Deus, que venha confortar o coração. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos entoar o hino 25. Salvador.
Faremos agora a leitura bíblica. Se encontra Salmo 86, versos 1 a 13. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Senhor, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, o Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare com as tuas obras. Vamos repetir? Tem mais. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Gostaria de repetir o verso 8. Todos juntos. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare com as tuas obras. Amém. Podemos assentar. Gostaria de chamar a irmã Sônia para que ela apresentasse os visitantes. Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaríamos de conhecer os visitantes desta noite. Estou vendo lá. Poderiam, se for possível, ficar em pé e dizer o nome, por gentileza. José Paulino? É Paulino Paiva aí? Elaine. Muito, pode falar. São dois sobrinhos. É filha da Nilda. E o José Paulino, que é conhecido como Zezé, é o esposo da Elaine. Genro da Nilda. Olha que maravilha. Então a irmã Nilda está com sorriso aqui, né, irmã Nilda? Aliás, todos nós, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Sintam-se à vontade ao nosso meio. Essa igreja os recebe de braços abertos e estará sempre de portas e de braços, os nossos braços abertos, para recebê-los. Obrigada pela visita de vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Mais alguém? O Maciel, nosso querido também, né, Maciel? Estamos felizes de vê-lo aqui, né? Marcelo. É Marcel. Oh, é Marcelo com Maciel. Marcel, desculpe aí, né, Marcel? Vamos corrigir, né, Marcel? Obrigada, viu, Marcel? Apesar de você ser da casa, mas sempre nos traz alegria quando nós vemos você aqui no nosso meio. Que Deus te abençoe grandemente e abençoe todos nós. Obrigada Amém. Pela presença de todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora. Eu peço ao nosso irmão José Antônio, que eleve a Deus, na palavra de oração.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossa vida. Agradecemos por estar aqui, mais uma vez na tua casa. Agradecemos pela nossa salvação. Agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo que tem feito em nossa vida. Amém. Pela tua proteção. Pedimos agora, Senhor nosso Deus, que está conosco, decorrer desse culto, os louvores que aqui estão apresentados, na mensagem que vamos ouvir, possamos estar com o nosso Deus, com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra, e possamos estar edificando com a tua palavra. Amém. Deus abençoe aqui cada visitante, cada senhor que está visitando, nosso Deus, que possa, Senhor nosso Deus, revestir o teu poder, a tua graça, que o Senhor possa estar em cada lar aqui. Deus, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, o Senhor conhece cada um. Amém. Cada um. Pedimos para aquele pedido que o nosso irmão Eufésio pediu para aquele pastor, para a família, que o nosso Deus possa estar com ele. Amém. Oportunidade para cada um. Amém. Nosso Deus, Pai, Deus universaliante da semana, nós pedimos, Pai, agradecemos pelo aniversário do nosso Recife, pelo nosso deputado, pela pessoa dela, pelo aniversário do nosso Gonçalo, nosso Deus, pedimos pelo Mateus Negatis, pelo Senhor completamente nossa vida, também está com ele, dando saúde, que ele continua, Senhor nosso Deus, assim, que ele possa crescer no conhecimento e no temor da tua palavra. Amém. Senhor nosso Deus, abençoe cada família conosco nessa noite. Amém. Amém. Vamos entoar então agora o hino 324. E os irmãos também têm a oportunidade de dispensar as ofertas e os dízimos. 324.
acrescentaremos. Aqui há um espaço agora para as participações especiais. Então, vamos acompanhar o irmão Agenor nesse louvor ao Cristo. Eu quero louvar a Deus com uma música que tem como título A Vida no Mundo é Cruel. Foi muito bonito, eu me lembro de um irmão lá em São Paulo, irmão chamado Isamar, que já está na glória, e gostava muito deste hino. A vida no mundo é cruel. Vamos lá.
mais alguma participação? Não vejo. Agradeço a Deus pela oportunidade, né? Depois boa noite para os irmãos todos, para a igreja toda. Amém. Eu era um simples resto de uma vida, sem esperança, já havia o meu fim. Mas de repente surgiu alguém do meu lado, culpado, quis tomar conta de mim. Eu era a sombra do sorriso apagado, eu era a folha que o vento carregou, eu era aquele coração dilacerado, que um dia foi tomado pela dor. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida, Jesus transformou a minha vida, e hoje nova dia eu sou. Em Jesus nasci de novo, em suas mãos eu fui modelado, hoje eu sou culpado, vivo transbordando de amor. Hoje eu sou culpado, vivo transbordando de amor. Se você se sente agora amargurado, sem esperança, sem carinho, sem amor, te recomendo, venha hoje sem demora, ao encontro de Jesus ao Salvador. Ele é o amigo que me devolveu a vida, quando eu não tinha mais razão para viver. Senti seu toque me mostrando a saída, hoje ele quer fazer o mesmo com você. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida, Jesus transformou a minha vida, e hoje nova dia eu sou. Em Jesus nasci de novo, em suas mãos eu fui
Jesus ao Salvador. Ele é o amigo que me devolveu a vida quando eu não tinha mais razão para viver. Senti seu toque me mostrando a saída. Hoje Ele quer fazer o mesmo com você. Em Jesus nasci de novo, tenho paz, Ele me deu guarida. Jesus Cristo transformou a minha vida e hoje nova criatura eu sou. Em Jesus nasci de novo, em suas mãos eu fui modelado. Hoje eu sou um novo vaso, vivo transbordando de amor. Hoje eu sou um novo vaso, vivo transbordando de amor. Isso daí, né, Zé? Né? Esse amor não tem, nunca vai ter fim, né? Sempre vai ter continuação cada vez mais, né? Se não há mais alguma participação, agradecemos a Deus pelos participantes, né, nos louvores, e vamos passar a palavra ao pastor para a mensagem. Nós vamos abrir a palavra de Deus, a segunda carta de Timóteo. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são dele, ou os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo que comete ou que confessa o nome do Senhor. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que Deus abençoe e aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém. Podeis assentar, irmãos. Cristo, o fundamento irremovível, que não pode ser abalado, que não pode ser removido. Todos nós sabemos que o fundamento é a base, o alicerce, a sustentação de uma construção. É interessante que o próprio Cristo, ele contou a parábola dos dois construtores que tiveram a intenção, planejaram construírem os seus edifícios. E no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, Jesus retrata com muita clareza, ele nos fala que para nós termos felicidade e sermos bem-sucedidos nesta vida, nós temos que ter Cristo como o fundamento da nossa fé. Ele fala
ao povo, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe, Jesus falando: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqui ele está falando sobre um determinado tipo de pessoa. Há um outro tipo, há uma outra classe de pessoas, e ele continua: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos então, irmãos, responder sob a ótica bíblica de quais pressupostos teológicos Cristo é o nosso fundamento. Em primeiro lugar, Cristo é o fundamento da nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, o escritor nos fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pessoas que dizem assim: como é que eu vou crer em Deus se eu nunca o vi? Como é que eu vou crer numa promessa relacionada ao céu se eu nunca fui lá para ter certeza que o céu existe? Mas é uma questão de fé. Se nós não crermos como a palavra de Deus nos orienta a crermos, estas promessas que estão registradas na Bíblia não terão valor para nós. Se elas têm valor, é porque nós cremos, e se nós cremos, é porque um dia o Espírito de Deus gerou, produziu em nosso coração a doutrina da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, nos fala o apóstolo: pela graça sois salvos mediante a fé. É pela fé que nós tivemos, ou que nós alcançamos a nossa salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 11, nos fala o mesmo escritor: o justo viverá pela fé. Por isso que nós cremos nessas promessas, porque é pela fé que elas se tornam realidade para nós.
É pela fé que nós esperamos que um dia nós estaremos no céu, aquele céu que nos foi prometido pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 26, o mesmo apóstolo nos fala: sois filhos de Deus, mediante a fé. Olha, irmãos, a fé, ela está presente em todos os segmentos da vida cristã, em todos os trâmites da vida cristã, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Esse mesmo apóstolo ele nos fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a minha carreira e retive, guardei a fé. Se ele foi bem sucedido, se ele foi vencedor e chegou no final de sua carreira bem sucedido, foi porque ele guardou, ele foi alimentado pela fé. Em segundo lugar, irmãos, Cristo, ele é também o fundamento da nossa confissão. Ele é a base da nossa profissão de fé. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, ele nos fala: combati o bom combate, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está falando para o jovem iniciante, para o jovem que estava dando os primeiros passos na sua carreira ministerial. E ele então recomenda, aconselha a Timóteo que trave essa batalha, entre nessa guerra, não com as suas próprias forças, mas dominado pela fé. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, o escritor nos fala: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, com A maiúsculo, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Esse mesmo escritor, no capítulo 4, verso 14, ele nos fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então ele está nos dizendo que Cristo venceu a morte, que Cristo superou todos os obstáculos que lhe surgiram pela frente, e finalmente ele adentrou, ele voltou de onde viera, e agora está sentado no seu trono ao lado do Pai. E ele nos fala que isso é vitória, porque se Cristo tivesse sido vencido pela cruz, hoje nós não seríamos o que nós somos, hoje nós não teríamos o que nós temos, irmãos. Se somos o que somos e temos o que temos, devemos a vitória que Cristo teve na cruz e na ressurreição. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 27, ele fala: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a base, o segredo da nossa vitória, irmãos, é esse Cristo que é a personificação da fé. Ele está em nós e é Ele quem gera, é Ele quem produz essa fé em nós.
Em quarto lugar, irmãos, Cristo é o fundamento da nossa comunhão. No livro de Atos, capítulo 2, de 41 e 47, nós encontramos aquele grupo de discípulos unido, aquele grupo trabalhando juntos pelo reino de Deus. E o texto nos fala, Lucas, o escritor de Atos, ele nos fala que eles estavam diariamente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, reverência, e muitos milagres, prodígios e sinais aconteciam por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, juntos, coesos, no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes Deus, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como entender uma situação dessas? Um grupo de pessoas que seguiam a Cristo, eram perseguidos, acossados, ameaçados de morte, mas por outro lado, o testemunho deles impressionava os inimigos de Cristo. De um lado eles eram acossados, perseguidos a ponto de terem que fugir e se esconder. Mas por outro lado, o testemunho deles impressionava esses mesmos inimigos que os perseguiam. Como entender uma coisa dessas? Eles podiam desferir todo tipo de perseguição contra eles, mas eles não tinham motivos para os acusarem de quaisquer deslizes, porque a vida deles era uma vida pautada na pessoa de Cristo, na palavra de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 10, o apóstolo nos fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E esse verbo é Jesus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Porque temos visto e ouvido, anunciamos, e também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele, Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Deus não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, não podemos prescindir-nos, não podemos abrir mão desse fundamento que é Jesus Cristo. Porque no dia em que nós
nos distanciarmos dele, no dia em que nós virarmos as costas para ele, já não teremos mais um fundamento onde colocarmos os nossos pés. Nós estaremos vivendo, andando em areia movediça, e nós correremos o risco de sermos tragados pelas ondas do mar desta vida. Mas em quinto lugar, irmãos, Cristo, além de ser o fundamento da nossa comunhão, ele é o fundamento da terra e é também o fundamento das nações. Isaías capítulo 40, de 12 a 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e passou e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e a cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca o artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não o veis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes, os reis, e toma em nulidade, torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que ele seja igual? Diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Meus queridos irmãos e meus amigos, a Bíblia fala que Deus é o fundamento da nossa fé. E se Ele é o fundamento da nossa fé, nada vai nos abalar, nada vai nos desestruturar, nada vai nos causar medo. Nós somos humanos e frágeis, sujeitos às enfermidades, sujeitos à velhice, sujeitos à morte, mas nada dessas experiências humanas
ocasionadas pelo pecado, vão nos desestruturar, vão nos abalar, porque o Senhor dos exércitos, como disse o salmista, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, ou os tanques de guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos, irmãos, vivendo em um mundo totalmente desestruturado, porque Deus não é o fundamento dessa gente. Nós estamos cercados de pessoas infelizes, porque o motivo, a razão da felicidade dessas pessoas não é Jesus. Porque no dia em que Jesus passa a ser o alicerce, o fundamento dessas pessoas, o seu estilo de vida muda totalmente. Porque Cristo, Ele nos dá segurança, Ele nos alimenta com a sua fé. A Bíblia fala que a fé não é nossa, ela não é produto de expediente do homem, ela vem de Cristo para que nós a usemos. Por isso, a base e o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Por isso, a nossa confiança está firmada nele, mesmo que as coisas ao nosso redor estejam estremecidas, mesmo que estejamos cercados de pessoas infelizes, de pessoas dominadas pelo medo, medo da morte, medo do futuro, medo da eternidade. Nada destas coisas vão nos abalar, porque Cristo é o fundamento da nossa fé. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta o apóstolo Paulo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Pense aí em alguém que poderia nos separar do amor de Cristo. Ninguém, nem o diabo, com todo o seu exército, com todo o seu poder, é capaz de nos desestruturar, de abalar o nosso fundamento, onde os nossos pés estão firmados, porque Cristo é o Senhor dos senhores, é o leão de Judá, aquele que morreu e aquele que ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a vitória. Amém. Quantos homens nesta vida que se apoiam em seus recursos, em sua saúde, em sua fama, em seu poder. Recentemente, esta semana, vimos o Senhor da Inglaterra ser coroado rei.
da Inglaterra e dos países, né, que fazem parte daquele bloco, daquele nação. Interessante, eu estava meio que me chamou a atenção, foi a idade dele, a idade em que ele foi proclamado, coroado rei da Inglaterra. Mais de 70 anos. Talvez lá no fundo ele alimentasse ou esteja desejando como eu gostaria de estar assumindo esse posto ainda jovem para aproveitar muito, para governar muitos anos esses países que estão sob, né, o meu reinado. Mas logo ele vai passar como passam todos os homens, mesmo aqueles que são jovens, que desfrutam de saúde, mais cedo ou mais tarde eles vão passar. Mas aquele que é o nosso Deus, aquele que é o fundamento da nossa fé, ele não passará. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Por isso não nos decepcionamos, mesmo que as coisas nesta vida não estejam indo bem conosco, mesmo que a nossa saúde esteja fragilizada, mesmo que os nossos recursos financeiros não sejam suficientes, mas nada disso vai nos abalar ou atingir a nossa fé, porque o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O escritor do século passado, chamado Tiago Lima, ele comenta o seguinte, para terminar, né? Após a morte de Josué, já estabelecidos na terra prometida, os israelitas iniciaram uma apostasia nacional, repetidas. Eles se esqueceram do pacto da lei, de como foram retirados do Egito, e que Javé era o único que deveria ser reverenciado, deveria ser adorado por eles. O livro de Josué narra várias vezes esses desvios. Foi um período crítico e sombrio, e a causa visível para isso foi a ausência de homens que tivessem essa visão concreta, essa visão solidificada naquele que lhes fez as promessas. Moisés morreu, Josué também, outros líderes, sucessores que se levantaram, passaram, se foram, e o povo colocou muito a sua confiança nesses líderes, quando na verdade deveriam ter colocado a sua confiança no Deus que levantava esses líderes, que suscitava esses líderes. Por isso que tantas vezes eles se desviaram dos caminhos do Senhor, eles trouxeram para o seu ambiente, para o seu país, os costumes de nações vizinhas, de nações pagãs, promiscuidade idólatra, promiscuidade sexual e cultural, em todos os sentidos. Eles importaram para dentro da sua cultura costumes que não lhes foram ensinados, porque eles foram orientados a adorarem somente Deus. E no capítulo 21 do livro de Juízes, versículo 25, está escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Irmãos, como faz falta um líder que tem os seus pés firmados
nesse fundamento, nessa rocha que é Jesus Cristo. Hoje não é diferente. O nosso país está passando por crises profundas e tendem a crescer, aumentar essas crises, porque não temos líderes confiáveis, homens que temam a Deus, homens que obedeçam a Deus. O nosso país, via de regra, é um país politeísta, é um país idólatra, é um país que não tem Deus como Senhor. E não podemos esperar nada de bom para um povo, para uma nação, para um país que rejeita Deus e troca Deus pelos ídolos. Quando nós lemos o livro de Josué, vemos a situação daquele povo se apostatando de Deus e se distanciando de Deus. Nós ficamos, irmãos, pensativos e não nos agradando em vermos aquele quadro, mas tristes e preocupados, e isso deve servir para nós analisarmos a nossa própria vida. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho? Como é que eu tenho me comportado? Os meus pés estão firmados neste fundamento? Ou eu tenho me vacilado tantas vezes? Uma hora eu estou servindo a Deus, outra hora eu estou servindo ao mundo, uma hora eu estou eufórico, dando glórias a Deus, outra hora eu estou profanando e dando glórias ao mundo e ao diabo. Foi por isso que Josué deu ultimato para o povo. Tomem uma decisão, façam uma escolha hoje, porque eu já fiz eu e a minha família já fizemos a nossa escolha. Agora vocês devem fazer a escolha de vocês. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E vocês, a quem estão servindo? A quem vão servir? Eu falo, irmãos, para nós aqui, para todos que estão ao alcance da nossa imagem e da nossa voz. A quem vocês estão servindo? A Deus? Tem Deus como seu fundamento ou ao mundo? Nós precisamos, irmãos, pôr em evidência a nossa fé. Não é suficiente deixarmos nossas casas para estarmos aqui semanalmente nos cultos da igreja. Esse dever religioso muitos pagãos fazem, muitos pagãos têm. Deus quer muito mais do que isso, irmãos. É importante estarmos aqui, mas eu preciso ser igreja lá no meu trabalho. Eu preciso dar testemunho quando eu estou usando o Facebook, o WhatsApp, esses meios de comunicação da mídia. Eu preciso tomar cuidado para não me expor a essas pessoas que não conhecem a Deus. Eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras, com aquilo que eu estou falando no Facebook ou outro meio de comunicação. Irmãos, eu tenho que me cuidar da maneira como eu me visto, eu tenho que me cuidar da maneira como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, com os meus clientes, com as pessoas que me conhecem. Porque senão, irmãos, não é suficiente eu estar aqui semanalmente, dominicalmente. É importante, devo estar assim, mas isso não é tudo. Os fariseus, saduceus, escribas eram religiosos meticulosos. Eles praticavam ao pé da letra o que a lei prescrevia, mas na prática eles eram péssimos ao seu testemunho. Por isso que Cristo os denunciou, a ponto de Cristo ser perseguido por eles, porque o povo os conhecia só
pelo lado de fora. Quando Cristo veio, sendo Deus, os conhecia por fora, por dentro e por fora. Aí Jesus então passou a denunciá-los, a denunciar a sua hipocrisia, e com isso eles se ofendiam com Cristo, porque o povo os ouvia falar e acreditavam que eles eram pessoas de Deus, quando na verdade eram péssimos praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, mais do que sermos ouvintes, precisamos praticar, precisamos nos comprometer com Deus e com o seu reino. Precisamos ser igreja lá onde nós estamos, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, e dentro de um veículo, de um ônibus, dentro de um colégio, de uma faculdade. Eu devo ser testemunha de Cristo por onde eu andar. E também eu tenho que abrir a minha boca para falar de Jesus para os clientes. Se você tem clientes, trate de tantos assuntos enquanto está conversando com eles e não abre a boca um instante para perguntar, fazer uma pergunta a respeito da Bíblia para essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? No dia do juízo, essas pessoas vão apontar o dedo e dizer: eu convivi com aquela pessoa durante tanto tempo e ela nunca me falou de Cristo. Isso vai acontecer no dia do juízo. Por isso, meus queridos irmãos, precisamos colocar Cristo como fundamento da nossa fé, Cristo como fundamento da nossa esperança, Cristo como o fundamento da nossa confiança cristã, porque nada, mesmo que o mundo ao nosso redor desabe, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nada vai nos abalar se o nosso fundamento for Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 185. Somente Cristo. Não mais ninguém, nada mais além dele. Somente Cristo é o Salvador. Tem alguém aqui nesta noite que quer dedicar a sua vida ao Senhor? Enquanto cantamos este hino, deixe o seu lugar. Eu gostaria de orar por você esta noite. Somente
Maciel, por favor, que é o microfone, para nos despedir com uma palavra de oração. Que Deus abençoe a todos. É uma semana de paz, de bênçãos, e estaremos aqui na quarta-feira, às 19h15, para o nosso culto de oração. Sejam todos bem-vindos. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo mais um dia aqui na tua casa, Senhor Deus. Te agradecemos por essa palavra, ó Pai, qual foi lida esta noite, que o Senhor possa aplicá-la em nossos corações, Senhor Deus. Ó meu Pai, nós te pedimos para aquelas pessoas, ó Pai, que se fracam na fé, Senhor Deus, que essa mensagem venha tocar em seus corações, ó Pai. Amém. Que possamos colocar a nossa vida, ó Pai, mas para fazer a tua vontade, para fazer, ó Pai, os teus mandamentos, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos para essa igreja. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, Pai, aqui presente. Amém. Continua, ó Pai, dando sustento, ó Pai, dando a saúde que necessita, Pai, para estar presente aqui na tua casa, Senhor. Amém. Abençoa aqueles que estão na frente, Senhor Deus, desses trabalhos. O Senhor, Pai, continue dando sabedoria, Amém. dando saúde àquelas pessoas que também estão necessitadas, Senhor. Amém. Que essa semana, Senhor Deus, nada possa impedir, Senhor Deus, nós falarmos da tua palavra, Senhor Deus. Que nós Amém. possamos criar coragem e abrir a nossa boca para anunciar o teu evangelho. Amém. O teu plano de salvação, Pai. Não deixa, Senhor Deus, não deixa que os empecilhos, ó Pai, dessa semana, no nosso trabalho, venham impedir, ó Pai, que nós venhamos te glorificar cada dia mais, Senhor. Amém. Traz, ó Pai, uma noite de sono abençoada essa noite. Nos conduza em paz para os nossos lares. É isso que eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Todos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.